A grande maioria dos problemas de física, ele nos dá a força de resistência e pede o movimento, mas esse clássico soviético aqui, ele inverte um pouquinho essa lógica, nos dando a equação de movimento e pedindo que a gente encontre a velocidade. Mas aqui, resolver as contas vai ser só metade do caminho, fica até o final que eu vou te mostrar como essa equação aqui pode nos dizer muito mais coisa, como a gente consegue extrair muita física de apenas uma equação. A questão traduzida eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Então, como todo problema físico, né, vamos começar aqui montando o nosso setup, né. Vamos aqui escrever a nossa equação e agora vamos desenhar esse problema. A gente tem uma esfera que ela está caindo, então sobre ela a gente vai ter agindo aqui a força-peso, apontando em direção ao chão. E, contrário ao movimento dela, a gente vai ter uma força de resistência que é devida ao ar, né, a força de resistência do ar. Uma coisa muito importante aqui também é que a gente está num sistema CGS, é um sistema mais antigo, hoje em dia a gente não usa muito, mas tem o CGS, que é gramas, centímetros, gramas e segundos, então nesse sistema a gravidade aqui ela vale 980 e não 9,8, porque ele nos dá a força em dynes. Então, vamos lá que com a força resultante da segunda lei de Newton, né, é igual a massa vezes a aceleração do corpo, e aqui a força resultante ela vai ser a força de resistência menos a força peso, já que estão em direções opostas, igual a massa vezes a aceleração da nossa bolinha. A primeira coisa que a gente consegue já daqui é que a velocidade ela é a derivada da posição. Então, para a gente achar a velocidade do nosso corpo, a gente vai começar aqui derivando a nossa função posição. Então, vou derivar aqui, olha, a gente tem uma derivada exponencial, que também não é difícil de fazer, né? Se 2 desce aqui, repete o exponencial. Então, vamos seguir aqui com a velocidade 490 menos multiplicando ali 490, que vai ficar aqui e a menos 2t. E eu vou colocar esse 490 em evidência para a gente conseguir escrever numa forma melhor para a gente trabalhar. Então a gente fica com a velocidade 490 menos 1 elevado a e menos 2t. Esse aqui é a primeira coisa que a gente consegue extrair daquela nossa equação, que da posição chegamos à função velocidade também. E agora a próxima coisa que a gente precisa é aceleração. Da mesma forma agora a aceleração é a derivada da função velocidade, então é só a gente derivar aqui mais uma vez, vamos derivar de novo, que a gente vai conseguir achar a aceleração agora e é bem parecido com o que a gente fez na velocidade, né? Deriva ali de novo, 490 constante, derivando ele desce esse 2, a derivada de 1 é zero, então por isso que um some dali. E a gente chega na aceleração, que vai ficar 980, que multiplica aí a menos 2t, e guarda aí essas informações. Agora a gente tem aceleração também agora. E com isso a gente consegue agora usar a nossa equação de forças, né? Então, chegando ali agora, a gente pode substituir as coisas, né? R que a gente está procurando vai ser igual a força-peso, que é mg, menos m vezes A. A massa é 1 grama, então vou só cortar aqui porque a massa é 1. E a gente tem agora que R é igual a G 980, né? A gente está no sistema CGS, menos ali a aceleração, 980, que multiplica aí a menos 2t. E ficou com aquela cara bem parecida que a gente achou já na velocidade, na aceleração, então vamos botar esse 980 em evidência também, pra gente sempre escrever de uma forma que fica melhor pra gente trabalhar. E quando a gente escreve assim, olha o que que aparece aqui. Se você olhar para essa força de resistência, ela é bem parecida com a velocidade, só que 2 vezes maior, então a gente chega na resposta que a gente procurava, que R é igual a 2 vezes a velocidade. E agora, como prometido, vem a parte que eu acho mais legal, que é a gente analisar o que acontece com essa velocidade se essa bolinha cair por muito tempo. Matematicamente, a gente vai analisar o limite da velocidade quando o nosso tempo vai para infinito, né. A gente está perguntando o que acontece com a velocidade dessa bolinha se ela cair por tempo
suficiente. Quando a gente escreve a função de velocidade, a gente vai ver que tem aqui esse 490, que é constante, é uma constante aqui que multiplica 1 elevado a menos 2t. O único termo ali que não é constante é essa exponencial, que a gente pode traçar o gráfico dela aqui, e a gente vai ver que tem um formato mais ou menos assim. A gente tem no eixo X ali o tempo, e conforme o tempo passa, essa nossa exponencial ela tende a zero. Ela tende a zero, isso é muito legal, porque olha o que acontece, com isso aí, se esse termo vai para zero, a nossa velocidade, ela simplesmente vai para 490. A gente encontrou que existe uma velocidade máxima, que um corpo em queda livre, que tem uma resistência atuando sobre ele, existe uma velocidade máxima para esse corpo, que é o que a gente chama de velocidade terminal, que nesse caso aqui é 490, ou seja, esse corpo ele atinge essa velocidade, a velocidade máxima que ele pode atingir. E agora, uma outra coisa legal que a gente pode fazer também é fazer a mesma coisa, olhando agora o limite da nossa força de resistência quando a velocidade vai para 490. O que acontece com a força quando a velocidade chega nessa velocidade máxima? A força é 2 vezes a velocidade, então quando a velocidade é 490, a nossa força de resistência aí é 980 também. Quando a velocidade é 490, a força é 980. Então se a gente fizer aquele esqueminha de novo lá da diagrama de corpo livre, a gente tem aqui no momento em que a velocidade da bolinha é 490, a nossa força de resistência contrária ao movimento é 980, e a gente sabe também que a força-peso também é 980. Olha que pérola, a gente encontra aqui que quando a velocidade é 490, a velocidade terminal, as forças se anulam, força de resistência é a força-peso, ou seja, não há aceleração sobre a nossa bolinha não tem mais aceleração, ou seja, ela não vai o somatório de forças é zero, a aceleração é zero, isso confirma, né, que não tem como ela acelerar mais que isso. E, como prometido, tá aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí o que que vocês acharam. Eu tenho gostado bastante de produzir esses vídeos dessa série. E é isso pessoal, se inscrevam no canal, comentem bastante e até a próxima.